Boa noite, irmãos. Vamos iniciar nossa mensagem. Hoje estamos no dia 31 de maio e nosso texto dessa noite será em 2 aos Tessalonicenses. Conforme aparece para vocês aí, nós temos um título, né? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então hoje nós vamos tratar daquele assunto que eu creio que vocês gostam, né? Que é profecia, questões do futuro, ou como a gente também chama, escatologia, né? Vamos ver o que a palavra de Deus tem a dizer a respeito do futuro, né? Especialmente o nosso futuro, o futuro da igreja. Então, nosso texto será 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 17. Nós vamos falar alguma coisa também do capítulo 4 da primeira carta, também aos Tessalonicenses, que esse trecho, vocês sabem, trata do arrebatamento, né? E também alguma coisa ali em Salmos capítulo 2, que fala do fato do reinado do Filho de Deus, né? O Deus exaltando seu Filho como rei sobre tudo. Ok? Então, esse vai ser o nosso trabalho dessa noite, né? Que o Senhor Jesus abençoe a nossa pregação. Nós vamos ler o texto à medida que a gente anda dentro da própria pregação. Então que o Senhor nos abençoe, pregador, ouvintes, e nos fortaleça com a palavra dele, né? Nos traga o conforto que nós necessitamos e a clareza para nós podermos enxergar o mundo à nossa volta e saber por onde caminhamos. Em nome dele, nosso Salvador, nós oramos agradecidos. Amém. É a grande verdade bíblica que nós temos para explorar essa noite. Então, conforme diz, a Bíblia ensina que Deus ungiu seu Filho Jesus como Rei universal. Ensina também que Jesus é o pastor de sua igreja. Ele imporá sua justiça ao nosso mundo. Então grava essa frase, né? Ela, apesar de trazer três coisas distintas, né? Que Jesus é um rei universal, colocado assim por Deus. Ensina também que ele é o pastor de sua igreja e que ele trará justiça ao nosso mundo caído, né? Então, a primeira é ligada à última, mas essa ligação é através do que está no meio aí, ele ser o pastor da sua igreja. Então, nós vamos ver como que isso aí vai se dar aqui no nosso texto e na pregação, né? O nosso objetivo, então, é confortar a igreja quanto à certeza dos eventos futuros que compõem o plano redentor, né? E também desafiar a igreja quanto à sua posição em relação às verdades futuras, né? Como nós enxergamos essas verdades e como nós agimos em razão de nós conhecermos e termos inteira certeza disso. Então, do assunto. Então nós temos que Jesus é Rei e Salvador. A evangelização apostólica consistia na pregação de um rei salvador, né? Os apóstolos, nos dias da igreja primitiva, eles anunciavam a Jesus dessa forma. Veja aí, por exemplo, em Atos capítulo 13, que é um trecho interessante, porque se tratava ali da primeira viagem missionária, né, no livro de Atos. E então o apóstolo colocando para aquelas regiões, ainda regiões pagãs, né, que não tinham, o evangelho era inteiramente novo naqueles locais onde ele chegava, então ele falava dessa forma. Como também está escrito no Salmo 2º, né, Salmo que a gente citou lá no começo. O que o Salmo fala? Meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei.
Então você pode perguntar, mas né, o que isso aí está relacionado? Então, Davi, né, o rei de Israel. E quais tinham sido as bênçãos colocadas ao rei de Israel? Um trono eterno, né, e que a sua descendência sempre reinaria sobre aquele trono. E aqui o evangelista, né, o apóstolo Paulo, o missionário, ele está colocando que esse rei davídico, né, esse rei prometido, era o Filho de Deus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então trata de Jesus se apresentando para efetuar a obra redentora e também cumprir isso que está disposto aqui em relação às promessas de Davi, com relação ao reino desse mundo, né? Ao chamado reino messiânico. Continuando, nós temos o dilema da igreja. Então, a igreja vive uma luta entre dois senhores. Esse seria o dilema da igreja. Veja ainda em Atos capítulo 17, versículo 7, o que é dito. Procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Então isso aí era uma acusação contra os cristãos, né? O que está colocado ali é que, olha, é uma acusação perante um juízo, né? E o que o reclamante ali está dizendo é, olha, esses discípulos de Jesus, eles estão agindo contra o governo de César. César era o imperador, né? Uma referência aqui ao imperador. Então, o que é colocado é que os cristãos estão agindo contra a autoridade imperial, né? E a gente sabe que não se tratava disso, mas essa era a acusação, né? Então, o problema ali colocado. E além disso, Provérbios, né, traz outra coisa nessa direção, mas um pouco melhor aqui. Aqui é colocada então a visão de Deus acerca disso, né? A visão de Deus. Ali em cima, homens, né, que se opunham à verdade eterna, né, que é o domínio de Deus, a autoridade do Senhor, colocando a sua fala em Atos 17. Mas aqui em Provérbios 8, 15 a 16, nós temos Deus falando, né? Então aqui nós temos a verdade abaixo contra o erro expresso ali no verso anterior. Como é que Deus vê essas coisas? Essa questão de dois senhores, né? Como que o Senhor conjuga isso? Então ele fala ali o seguinte: por meu intermédio os reis governam, né? E as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Certo? Então, olhando para esse versículo, fica claro que Deus está acima de toda e qualquer autoridade humana. Aliás, essas autoridades são colocadas por intermédio de Deus, né? Ainda que elas desconheçam isso. Aí nós temos toda a Bíblia como referência disso daí, né? E então está aí colocado. E também a gente pode até tirar aqui o que o Senhor espera dessas autoridades humanas, como ele espera que elas exerçam o poder que aqui nós podemos dizer que é procedente de Deus, né? Tem uma frase ali popular hoje, né, que na verdade é uma frase da Constituição, né? Todo poder emana do povo, e isso é um fato em razão da democracia, do voto universal, né? Mas antes disso, tem-se que todo esse sistema de funcionamento da sociedade está embaixo do domínio, né, da autoridade eterna de Deus. E em terceiro lugar aqui dentro ainda, né, dessa questão da igreja e do reino de Deus, aparece que a igreja ela é a noiva do rei, né? Então o rei e a sua noiva. Essa ideia procede do Novo Testamento e nós temos ela expressa em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2.
Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então aqui coloca a igreja numa situação de compromisso, de matrimônio realmente. É uma linguagem figurada, né? Mas ela serve para expressar a seriedade, né, da ligação entre a igreja e o seu Salvador. E ali em Apocalipse 19, versículo 7, aparece o texto onde de fato isso vai se cumprir, né? Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Então, de novo, aquela linguagem, né, figurativa, romântica, até poética, né, do relacionamento. Então, a igreja ela tem o seu rei e esse rei também é o seu marido. E ele também é o seu salvador, né, aquele que deu sangue por ela. E nós temos isso colocado em João, capítulo 14, versículo 3, e nós podemos dizer que, além dessa imagem figurativa que a própria Bíblia coloca, nós temos que isso também é colocado na promessa de Jesus. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 3. Então nós temos nisso tudo, né, que nós temos Jesus Cristo como Rei e Salvador. A igreja tem um dilema entre dois senhores, uma autoridade mais próxima de nós, que se faz no governo humano sobre o qual nós estamos, né? Mas acima dele um governo divino que é eterno e é imutável, ao qual nós devemos, em primeiro lugar, a nossa honra e obediência, e a certeza de que nós vamos ser, e aqui é o ponto importante, né, sermos levados à presença do trono do reinado celestial, né? Então isso é só uma introdução para a gente entrar onde nós queremos aqui, que é no texto coisas futuras em 2 Tessalonicenses. Essa aí que vocês veem é a cidade de Tessalonicenses moderna, atual, né? Então é uma cidade costeira, fica ali, se eu não me engano, no mar Egeu, né? Então, né, uma imagem bonita aí. A localização dela aqui, na costa aqui, né, fica acima da onde hoje é a Grécia. Então, onde você está lendo aí Acaia, né, era um nome antigo que hoje essa região é o país da Grécia. E mais ao norte ali, então, a cidade de Tessalônica, né? E como toda cidade antiga, tem o testemunho ali dos povos que viveram ali naquele período da era da igreja. Então é possível que os nossos irmãos andaram em meio a esses locais aí que são lugares de turismo hoje, né? de preservação, e onde está a todo momento descobrindo a vida daquelas pessoas que viveram naquela outra época, como que aquilo aconteceu. Retomando então, irmãos, essa imagem coloca para nós aquele esqueminha das coisas futuras, né? Existe uma certa ordem nos fatos dos eventos futuros. Então nós entendemos que a Bíblia coloca isso para nós, e nós temos aqui, de forma simplificada, um esboço do que nós esperamos acontecer. Então nós estamos vivendo no período da igreja. Esse é o nosso presente, a igreja na terra, mas nós aguardamos como próximo evento na história da salvação a vinda do Senhor Jesus Cristo, conforme fala aí, né, o Senhor descerá ao som da trombeta de Deus. E nessa oportunidade, nessa ocasião, a igreja será arrebatada, né? Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. E aí nós temos o texto que eu citei lá no início, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18. Né?
Ali descreve certinho isso daí, né? Que o Senhor descerá nas nuvens e ao som da trombeta os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados e nós vamos subir ao encontro do Senhor nos ares e assim nós estaremos sempre com Ele, né? Então aqui, em outras palavras, ele vai nos levar para o céu, né? Cumprindo o que nós lemos também em João 14. Moradas prontas, eu retorno e busco vocês, né? Após isso, então, inicia-se o período que a gente conhece como tribulação. O profeta Daniel nos informa que esse período tem uma duração de 7 anos, está lá em Daniel capítulo 9, versículos 20 adiante. E ao final desse período, então, de 7 anos, nós temos o chamado retorno, ou a segunda vinda de Jesus Cristo. E é isso que nós vamos tratar. O ponto central da nossa mensagem essa noite vai ser essa primeira vinda aqui, que é a vinda do arrebatamento, né? E essa segunda vinda, né? Estou falando a respeito desse desenho. Normalmente a gente trata a segunda vinda do Senhor Jesus, porque a primeira foi aquela quando ele nasceu, né? E é a sua vinda para morrer na cruz, e a segunda vinda é essa aqui então, mas nós precisamos distinguir que essa segunda vinda ela tem duas partes, a primeira no arrebatamento e a segunda após 7 anos aproximadamente, quando ele vem para julgar o mundo, para trazer a sua justiça, ou a conclusão da sua justiça, né? E quando isso acontecer então, após isso vai se iniciar o milênio, que é o reinado de Cristo. Lembra que a gente viu a pregação evangélica lá nos primórdios da igreja? Tu és meu filho, hoje te gerei, né? E as bênçãos de Davi, que foram dadas a Jesus Cristo, o que tem a ver eles falarem aquilo para pessoas que eles queriam evangelizar? Porque o cristão ele tem que ter Jesus como Salvador e como Rei, né? Ele é o nosso Salvador e nós chamamos ele de Salvador pessoal, mas ele também é o nosso Rei, e não é nosso Rei no sentido particular, ele é o Rei desse mundo, né? Então, com esse elemento verdadeiro aqui, o cristão ele deve buscar em Deus, como é que nós dizemos assim, a autoridade de Deus, né? A majestade de Deus na sociedade, no contexto em que nós vivemos. É claro, né? Nós estamos vendo aí que o milênio é um evento futuro, né? Mas esse fato, né, da própria pessoa de Cristo ser o Rei, né, deve se fazer presente hoje, né? Então hoje nós já, obviamente, vemos ele dessa forma e obedecemos a sua majestade nesses termos. Ok? Tudo isso vale sempre lembrar que faz parte da visão do arrebatamento chamada pré-tribulacionista e pré-milenista. Tem outros irmãos, aí outras igrejas que seguem outros esquemas, mas nós acreditamos que a leitura, por assim dizer, mais precisa, né? Mais comparando escritura com escritura, né? Nos leva a esse ponto de vista aí. Ok? Então, retomando, a Bíblia ensina que Deus ungiu seu Filho Jesus como o Rei universal. Ensina também que Jesus é o pastor da sua igreja. Ele imporá a sua justiça ao nosso mundo caído, né? Então, esse é o nosso fio condutor dessa noite. E nós poderíamos perguntar, como Jesus pode ser o rei ungido, o redentor da igreja, e instalar seu reino justo nesse mundo? Como é que, em outras palavras, como é que ele vai cumprir isso que está colocado aí? Então nós vamos ver que a Bíblia responde isso através de algumas etapas, e nós vamos ver que à medida que nós formos andando, nós vamos ter a própria revelação do futuro aqui. Uma vez que eles conheciam o ensino profético, ele quer colocar para eles uma ordem nos acontecimentos futuros, né?
Então, por assim dizer, ele quer relembrar aquela ordem que ele já tinha colocado para eles lá quando a igreja havia sido fundada. No versículo 3 ele diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então nós temos aqui nas palavras de Paulo alguns elementos. A vinda do nosso Senhor, né, que, conforme eu coloquei ali, quando a gente termina de ler a primeira carta, né, no capítulo 4, lá de 1 Tessalonicenses, nós temos o arrebatamento. E no capítulo 5, versículo 2, ainda em Atos, eu vou ler aqui para vocês, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então a própria ordem da escrita que Paulo colocava para aquela igreja era arrebatamento e depois a vinda do Senhor. Ou como ele chamava na primeira carta, o dia do Senhor. Então aqui na segunda carta, no capítulo que nós estamos, capítulo 2, ele está falando para pessoas que já tinham na sua mente recente essa relação, né? Vinda do nosso Senhor e dia do Senhor, que ele estava falando sobre a vinda do Senhor em ira. Né? E também é útil aqui que ele faz a nossa reunião com ele. Então no versículo 1 ele já faz essa distinção. Né? Como é que ele fala ali? Rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vinda então seria a vinda do Senhor em justiça, que é aquela vinda que nós vimos lá no final do nosso gráfico, né? Aquela vinda dele para reinar, para estabelecer seu reino e para julgar o pecado nessa terra, né? E a nossa reunião com ele, que é então o arrebatamento. Então nós temos aqui a ordem dos fatos na epístola aos Tessalonicenses. Então, como eu acabei de falar, lá no capítulo 4 da primeira carta, será o primeiro evento, nós seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E depois então vem o dia do Senhor. Capítulo 4 e capítulo 5 da primeira carta, né? Arrebatamento, capítulo 4, dia do Senhor, capítulo 5. E aqui na segunda carta, ele está falando então da vinda do nosso Senhor, né? A vinda do nosso Senhor. E como nós vimos lá no desenho, a vinda do nosso Senhor ela é dividida em duas partes, né? O arrebatamento e depois a sua vinda em glória, a sua vinda para esse mundo, né? Onde se cumpre aquelas promessas, todo olho verá, né? Então, é isso. E em terceiro lugar aqui, o dia da ira, né? Então, esse que nós acabamos de chamar a vinda do nosso Senhor, o dia do Senhor é o dia da ira, né? Que ainda não havia chegado. Paulo estava escrevendo para os Tessalonicenses com essa ideia central, porque eles estavam incomodados em razão de algum contexto de tribulação momentânea que eles estavam vivendo ali. Eles estavam sendo levados a pensar que aquela ordem que eles tinham recebido do apóstolo Paulo, né, o encontro com o Senhor nos ares, né, e posteriormente essa vinda de juízo, de ira, eles, por alguma razão, né, e talvez até tenham uma suposição, uma colocação de Paulo aqui, que pessoas estavam trazendo essas informações erradas para eles, né? Era, por assim dizer, as fake news ali na igreja do Novo Testamento, né? Então Paulo está falando assim, olha, vamos fazer uma distinção aqui, né? Não vão atrás disso, né? A verdade está aqui colocada, conforme ele fala nos versículos 5 e 6, né? Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então veja aí, a compreensão do futuro é uma coisa que já vem junto com a evangelização,
né? Não é uma segunda camada da vida cristã, alguma coisa que a gente possa deixar para depois, né? E o verso 6: E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado, né? Então essas duas coisas. Não vos lembrais que eu dizia essas coisas quando ainda estava convosco? Que coisas que ele dizia? Ele não especifica aqui, mas ele está tratando, né, em linhas gerais, dos últimos tempos, né, ou do fim do mundo, por assim dizer. E isso era uma razão de temor para eles, né? Eles estavam pensando: puxa vida, será que o fim do mundo já chegou? Né? Temos que lembrar, gente, que o mundo antigo não era um mundo assim globalizado como nós temos hoje. Então a pessoa ela tinha notícia do que estava acontecendo ali nas imediações, né? Um pouco mais longe talvez, mas era, por assim dizer, um mundo pequeno, né? E hoje também é curioso dizer isso, né, que hoje nós temos um mundo globalizado, nós temos informação de tudo quanto é canto e isso, por assim dizer, não traz mais muito sossego para nós, porque nós vemos, especialmente nesse período que nós estamos vivendo, que o mundo todo está, como por assim dizer, em gemidos, né? E isso pode até também ter ser algum reflexo escatológico, né? E a gente fica aguardando, esperando assim o que o nosso Senhor pode estar fazendo, né? Mas ele fala ali que tem um personagem, né, a se colocar, né? E isso aparece no verso 6: Agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, né? Então, o que Paulo quer colocar para eles é o seguinte, que se o arrebatamento vem antes do dia da ira, então esse dia da ira ainda não havia chegado e eles podiam ficar tranquilos, né? Eles não estavam assim na véspera do dia da ira, né? E eles deviam crer assim porque eles ainda estavam ali, né? A igreja ainda estava presente. Como é colocado em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, que nós vimos há pouco, né? O capítulo 5 da primeira carta trata do dia da ira, né? Mas mesmo que Deus fala do dia da ira, ele sempre lembra isso aí para nós, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse aí é um elemento de segurança de que nós não seremos, a igreja não será julgada, não será julgada, né, punida em juízo de Deus, junto com o mundo caído, né? Os nossos Deus já sofreu pela sua igreja na cruz, né? Então nós temos essa certeza e essa segurança, né? Também depois os irmãos podem olhar no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, né? Onde é uma expressão que coloca certeza de que nós, confirmando isso aí que nós acabamos de ver nesse verso, né? Então essa aí é uma imagem, né? Uma ilustração do arrebatamento, né? Eu costumo dizer que essa imagem aí é 1 Tessalonicenses 4 desenhado, né? Então nós temos o Senhor vindo nos ares, nas nuvens, e ao soar da sua trombeta ali, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, né? Então o artista que desenhou os mortos ressuscitando mesmo, né? Tendo seus corpos ali ressuscitados e glorificados e subindo ao encontro do Senhor nos ares, e as pessoas vivas partilhando também dessa experiência, né? Tendo o seu corpo transformado sem passar pela morte e indo ao encontro do Senhor nos ares. Então isso aí seria o momento do arrebatamento, né? Quando a igreja é levada. Esse aí seria o segundo momento da vinda do Senhor Jesus Cristo, a vinda dele em ira, a hora que ele vem do céu e ele vem para concluir o juízo sobre esse mundo. E aí seria o Apocalipse 19, então. Então nós temos no Novo Testamento esses dois lugares que definem a vinda do Senhor futura. Uma para a sua igreja, para arrebatá-la, e uma no final do período da tribulação, assim chamada, em Apocalipse 19, como ele vem como Rei Todo-Poderoso para reclamar a sua criação. E ele vai pôr em ordem a criação que foi dominada pelo mal, pelo pecado, né,
pela corrupção, né, pelo ódio, ele vai trazer a sua ira ali. E é uma visão tenebrosa mesmo, né? É essa visão aí. Essa visão é a forma com que o ímpio, claro, é uma coisa artística aqui, né? Mas é quando diz que ele pelejará com a espada vindo saindo da saída da sua boca, né? E nós vamos ver isso aqui falado no texto. Então vamos vai cumprir, né? Como que o Senhor Jesus vai cumprir aquilo que foi falado a princípio, né? Aquilo que a Bíblia nos ensina em relação a ele ser o Filho de Deus, ungido, universal, né? Ser o pastor da sua igreja e também impor a sua justiça sobre esse mundo caído. Então, em segundo lugar, em primeiro, nós vimos que a vinda do nosso Senhor, né, e a nossa reunião com Ele, então essa distinção entre primeira vinda, arrebatamento e juízo, e aqui nós temos a procura ou procurando uma ordem cronológica dentro do capítulo que nós estamos aqui na nossa pregação. Então nós temos um elemento colocado aqui pelo apóstolo Paulo que ele chama de o mistério da impiedade, né? O mistério da impiedade. E nós temos isso aqui nos versos de 7, versículo 7. Vamos dar uma olhada aqui. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então, o mistério da injustiça, ou o mistério da impiedade, como aparece em outras versões, ou o mistério da iniquidade, mas ficou boa essa palavra aí, né? O mistério da injustiça que tem na minha versão aqui colocada, né? A justiça é uma discussão bastante colocada nos nossos dias aí, conforme nós estamos acompanhando, né? E o que o apóstolo está dizendo para eles aqui? Que Satanás já está trabalhando, né? Então, apesar de ainda não ter chegado esse reino que se coloca ali, que aconteceria após o arrebatamento, o apóstolo Paulo alerta a igreja aqui que apesar de o reinado anticristão não ter se colocado, o seu mistério já estava em operação. E o que significa isso? A maldade já estava, ou nós podemos dizer que a maldade já estava sempre se preparando no mundo para colocar esse império da maldade a qualquer momento, né? A qualquer momento, quando, assim, é claro, quando Deus permita, né? E isso era o que os tessalonicenses deveriam notar, né? Então, que o mistério da injustiça já opera. E por isso que ele falou, ó, vocês não se perturbem, né? Não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Quer dizer, o dia de Cristo não estava perto, mas o mistério da injustiça já estava em operação. E é isso que os tessalonicenses estavam vendo. Então aquela tribulação que nós só podemos imaginar o que é que eles estavam sofrendo naquele período, aquilo que eles estavam presenciando já era o mistério da injustiça operando, né? Então aquelas perseguições que aconteciam, que eram frequentes sobre a igreja na época do Império Romano, então volta e meia se levantava um imperador ou uma autoridade local que tinha mais assim raiva da igreja, então a igreja sofria uma perseguição mais violenta naquele período, né? Então aquilo ainda não era os dias do mal, mas já era o mistério do mal em operação, né? E aí ele coloca, depois de falar do mistério da impiedade, né, ou o mistério da injustiça, ele fala sobre a própria pessoa do iníquo, no versículo 8 aí. Então, ele falou, né, no verso 7, então, o mistério da injustiça já está operando. E ele só ainda não colocou o reino da injustiça porque ainda há alguma coisa retendo esse fato de acontecer. E no verso 8, então, ele vai colocar, depois que for tirado, como ele falou no verso 7, né,
tirado quem? A igreja ser tirada, né? Lembra? Aqui ele está ensinando para a igreja a ordem dos fatos. Então, os irmãos de Tessalônica deviam pensar: olha, nós estamos aqui ainda, então nós estamos sofrendo o mistério da iniquidade, nós não estamos sofrendo ainda o reino da iniquidade. No verso 8 ele complementa: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Por isso que aquele desenho lá que nós acabamos de ver é um Cristo assim, numa visão de causar medo, né? É a sua vinda que vai aniquilar o mal, né? E ela também, ao mesmo tempo, ela é esplendorosa, né? E aqui nós temos no verso 8 a apresentação do iníquo. Essa pessoa aqui é o que nós também conhecemos por anticristo. Então, ele não se manifestará, em outras palavras, né, enquanto a igreja ainda estiver aqui, né? A igreja, então, nós vamos ver em maior detalhe isso, é o que o detém. Então, ele é chamado de o homem do pecado, né, o filho da perdição. E ele estará relacionado à apostasia sem precedentes, que nós vimos lá no versículo 4, né, que nós acabamos de passar. Então haverá uma apostasia diferente de qualquer outra. O que é apostasia? É um afastamento dos elementos cristãos. Então nós temos uma visão cristã na igreja, obviamente, mas também nós vivemos em um mundo com uma presença do elemento cristão muito forte, especialmente no mundo ocidental, né? Mas nós já presenciamos, e sempre foi assim ao longo da história, uma atitude revoltosa do mundo em relação a Deus, de se afastar daquilo que é relacionado a Deus, a igreja, a Bíblia, né, aos valores cristãos, né, a família e tudo aquilo que a Bíblia defende, o pai, a mãe, né, o filho, né, o homem, a mulher, o lugar da natureza, né, o domínio de Deus sobre todas as coisas. E isso é colocado na sua expressão máxima lá em Apocalipse 13, versículo 8, né, quando os homens vão estar não mais, como nós vimos aí no versículo 7 e 8, no mistério da iniquidade, eles vão estar no reino da iniquidade, né? A igreja não estará mais aqui, o testemunho do Evangelho sempre estará aqui, mas estará de um modo diferente, né, do que nós temos hoje, né, dessa liberdade de ação que nós temos hoje. No futuro isso aí vai ser só uma lembrança. E o que vai se colocar é o que está escrito em Apocalipse 13, 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, né? Essa aí é a adoração àquela besta lá do Apocalipse, né? Que a gente sabe que não é uma fera animal, mas é um governo humano, é um governante humano, né? É um homem. Esse cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então até aqui traz um consolo para nós, né? Que naquele momento lá de trevas do mundo, ainda os redimidos do Eterno estarão ali presentes e serão guardados, né? Mas a visão é terrível, né? A Bíblia coloca para nós aqui que o mundo vai enfrentar num futuro, talvez breve, talvez longe, mas o mundo vai enfrentar um tempo de assim dizer, de um governo universal satânico, né? E isso vai se colocar em forma ditatorial. Adoraram-na todos os que habitam na terra. Não haverá escolha para as pessoas, não haverá liberdade. Elas vão ter que se submeter a esse reino tirânico, né? A princípio elas vão fazer isso com prazer, mas depois elas vão sofrer terrivelmente em razão disso, porque o preço de se abraçar esse governo satânico é a renúncia do Evangelho, né? A renúncia do Deus Criador e Salvador. E quem que é esse aí, esse personagem que Paulo está falando para a igreja no versículo 8, né? Ele é o enviado de Satanás, né? E no versículo 9 e 10 nós vamos ter uma apresentação mais nítida dele, né? Versículo 9: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem,
porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Né? Então ele é um enviado de Satanás. É uma pessoa agindo sob influência e sobre domínio mesmo, né, satânico, conforme é colocado ali. Então, repare aí com atenção nessa questão de poder, sinais e prodígios, mas que são de mentira. Mas será que as pessoas que observarem essas coisas, elas vão receber aquela boa nova, entre aspas, como mentira? Né? E vocês podem presenciar, na nossa época em especial, mas em todas as épocas, isso sempre esteve presente, uma batalha entre verdade e mentira. Né? E hoje, nos nossos dias, é uma colocação bastante assim, vale a pena a gente prestar atenção, que é uma luta para se dizer quem é que vai dizer que aquilo ali é verdade. Então, quem vai estar nesse local de juízo, de estabelecer, ó, isso é verdade, isso é mentira, isso é verdade, aquilo é mentira, isso deve ser punido, porque isso... Então, essa situação, né, é uma situação bem pertinente nos nossos dias ao que nós lemos na Palavra de Deus. Na verdade, a Escritura coloca que a verdade ela vem de Deus. Né? E o Senhor Jesus Cristo até toma a palavra verdade como seu próprio nome. Então nós temos de um lado que a verdade ela é consoante, ela é harmoniosa com Deus, e a mentira ela é oposta a Deus. Mas isso nem sempre pode se ver de forma clara, nós precisamos da Escritura para isso. Agora, ele vai se manifestar, ele vai vir dessa forma, mas tudo isso é dentro da soberania divina, como nós temos no verso 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, aqui, nas entrelinhas, Deus coloca o amor da verdade para que as pessoas se salvem, né? Mas as pessoas rejeitam esse amor na verdade. Nós podemos enxergar aqui o fato da vinda e da morte do Filho de Deus por elas, e as pessoas já não se comovem mais com essa notícia. Né? Isso é uma coisa que é mais ou menos assim, eu sei que isso aí foi ensinado. Né? Mas não consideram a verdade nisso. Né? Isso aí ficou assim, sem impacto nesse mundo duro, né? Onde o mistério da iniquidade já é predominante, por assim dizer. Né? E nós temos uma coisa que é muito especial aqui para nós, que é aquele que o detém, que ele já mencionou lá no versículo 7. Né? Saber, então, por que a igreja deveria ficar feliz nos dias ali dos Tessalonicenses? Né? Porque ela ainda estava ali, e ela estava detendo, né? O Espírito Santo na igreja era o que detinha esse capítulo obscuro da história humana de chegar, né? Esse reino anticristão de se chegar com todas as suas forças. Né? Então, os tessalonicenses também conheciam a identidade de quem detinha o iníquo, conforme nós vimos lá nos versículos 5 e 6, nós não vamos voltar, né? Vocês lembram aí, né? Podem olhar depois. Paulo relembrou que o detentor, né? Essa pessoa que estava detendo a vinda do iníquo, né? Esse personagem, ele precisava ser retirado primeiro de cena. Né? E a pergunta então, quem é que ia retirar esse personagem que está na história humana detendo, né, a manifestação do reino anticristão? Então é a vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele, né, que é o versículo 1. Então a vinda do nosso Senhor, a nossa reunião com Ele ainda não se fez presente, nem nos dias da igreja de Tessalônica, nem nos nossos dias. Nós ainda não nos reunimos com o Senhor. Né? O arrebatamento ainda não se fez, não se apresentou. Então, ainda nos nossos dias, o que nós estamos vendo são as operações, as forças do mistério, do chamado mistério da impiedade ou da injustiça. Né? Isso que nós estamos vendo em luta, não só entre nós aqui no brasileiros, mas no mundo inteiro. Né? Vocês têm visto aí os conflitos, né, nos Estados Unidos, né? Tensões no Oriente também, né?
Enfim, por toda parte isso aí está sempre se colocando. Então, aquele que detém seria o Espírito Santo habitando a igreja, né? Conforme nós vemos em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, onde é colocado: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O apóstolo está falando com a igreja, conosco, né? E ele continua: o qual é o penhor da vossa herança. Qual que é a nossa herança, amados? O céu, o reino eterno, posterior aqui nessa terra, né? E no novo céus e no nova terra. E qual é a garantia disso? É o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida. Nós já fomos comprados e pagos antecipadamente por Cristo na eternidade passada. Nós vimos no verso 8, capítulo 13 de Apocalipse, adquiridos, né, para louvor da sua glória, da glória do Cordeiro. Então, enquanto isso aí não fosse cumprido, né, isso aí permanece como um elemento que detém a vinda dessa era de trevas sobre o nosso mundo. Então você perceba aí o valor e a importância da igreja, né? E por que ela é tão assim, hoje nós ainda vemos de uma forma velada ela sendo perseguida, pelo menos no nosso mundo ocidental, porque em determinadas regiões aí a igreja está sendo literalmente morta, né? E aqui dentro do nosso ponto nós temos o Senhor. Então a vinda do nosso Senhor é o assunto aqui, né? E a vinda do Senhor é posterior à vinda do iníquo. Mas como assim? Você falou que a vinda do Senhor vinha antes? Não, o arrebatamento vem antes. Depois vem a vinda do iníquo e depois vem a segunda vinda do Senhor, ou é a sua vinda em glória para vencer o iníquo. Então, obviamente, o iníquo tem que estar aqui já, o anticristo e o seu reino, para que o Senhor então venha para vencê-lo, né? Mas nessa etapa nós não vamos ser mais levados por Cristo, nós estaremos voltando com Ele, certo? Então nós teremos aqui no versículo 8 e 9, como nós vimos, a aniquilação do anticristo, né? É sempre bom ver, porque eu gosto, né, de ver como isso aí é colocado, né? Verso 8, então será revelado o iníquo, vírgula, e logo depois já vem a sua destruição, né? Nós sabemos que vai durar um certo tempo, mas aqui o apóstolo Paulo não se deteve nesse tempo, né? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, o retorno de Cristo no final da tribulação é de fato para aniquilar, para destruir aquele personagem, o anticristo e o seu governo anticristão satânico aqui. E também vai ser a destruição dos seus seguidores, né? Versículo 10 e 11. Quem são eles? Aqueles que rejeitaram o amor à verdade, e eles vão ser levados então ao engano, à mentira. E isso serve para a gente ver o valor entre verdade e mentira, né? Então, isso é colocado como, não tem importância, não, eu caio no erro hoje, mas amanhã... espera aí, né? Calma com isso. Isso aí pode ter implicações sem volta, né? Versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, essas pessoas elas precisarão se encontrar com Cristo também, né? E a questão é, quando nós temos esse encontro com o nosso Senhor? Ele é num período de paz, quando nós temos a oportunidade de encontrar o Senhor Salvador, Redentor, esperando e chamando por nós com a sua voz de amor? Ou será num tempo onde o engano será predominante, né? E as trevas vão estar reinando, né? Então você vai querer receber o amor salvador nesse período em que nós vivemos, no chamado período da graça. Então isso é um elemento importante. Vamos para a terceira parte da nossa conclusão. Então todos os pontos são colocados de forma precisa. Jesus de fato é o rei, que como Davi foi ungido bem antes de ascender ao trono, né? Então nós temos um paralelo ali entre
Davi e Jesus Cristo. Do mesmo modo que Jesus é o rei que instalará seu reino entre os seus redimidos. Então, Cristo reinará sobre um reino sobre um mundo de pessoas redimidas no futuro. E em terceiro lugar, porque Deus revelou-nos essas coisas, nós temos os versos de 13 até 15 aqui, né, colocados para nós chegarmos ao nosso final. Então isso é colocado para a gratidão pelo plano redentor. Então quem conhece essas coisas, obviamente, vai ter uma gratidão mais assim pontuada pelo plano redentor, né? Versículos 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a salvação ela se dá nesses termos aqui dramáticos, né? É óbvio que o cristão que tem conhecimento dessa batalha que está em vigor nos nossos dias, ele é um cristão mais agradecido, né, pela a sua redenção, que ela é colocada, como diz aí, antes da fundação do mundo, conforme Efésios 1:4, para a redenção da possessão adquirida. Então é uma coisa certa e segura, né, mesmo em face de todas as ameaças que se colocam. Né? Então, pelo Evangelho, por meio do qual somos chamados para alcançar a glória de Jesus. E, portanto, isso é o que nós chamamos de chamado eficaz. Né? De fato, Cristo trará a si todos os redimidos pelos quais ele morreu. E isso se dá sempre pelo Evangelho. Né? O Evangelho chega e opera essa transformação. Né? Então é o Evangelho que nos chama para que nós alcancemos a glória de Jesus. Então por isso nós chamamos ele de chamado eficaz. E nós temos também a busca pelo conhecimento bíblico. Né? Por que Deus colocou essas coisas? Para que houvesse uma busca pelo conhecimento bíblico. Né? As pessoas não estão em busca de respostas, então nós temos todas elas aqui. E ele diz no verso 15: Então, irmãos, estáis firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Né? Então, esse apelo do apóstolo Paulo. Então, irmãos, estáis firmes. Né? Então, isso implica em ter uma visão real do mundo que nos cerca. Então, isso se dá tanto no perceber o mistério da iniquidade, né, que nos afeta, porque nós estamos vivendo no mistério da injustiça, né, que se coloca ali no início do capítulo. E ele nos afeta com toda certeza. Né? Por isso o apóstolo Paulo fala, então vocês têm que retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Né? Então, na questão da palavra, a gente sempre fica, puxa, né, eu gostaria de ter ouvido o que o apóstolo Paulo falou ali para a igreja. Né? Então, não tem jeito, nós não estávamos ali, mas nós estamos aqui e a epístola está na nossa mão. Então, por assim dizer, nós temos sim a palavra colocada aqui para nós com bastante precisão e graças a Deus por isso. Então, nossa conclusão. A Bíblia ensina que Deus ungiu seu Filho Jesus como o Rei universal. Ensina também que Jesus é o pastor da sua igreja. Ele imporá a sua justiça ao nosso mundo caído. Né? Sem sombra de dúvida, tudo isso é colocado. Né? Parte como verdades eternas, como verdades no tempo, né? O Senhor Jesus ser o pastor da sua igreja. Né? Nós lembramos aí da sua morte vicária na cruz, sua ascensão, a vinda do Espírito Santo, e nós podemos colocar isso em alguma medida no passado, mas ele imporá sua justiça nesse mundo caído, isso será num futuro. Mas isso aí tudo é tão certo quanto a vida do próprio Deus. Né? Jesus, que deu a vida no Calvário, ele é rei, e ele é rei do universo. Né? Ele é rei, ele é o Salvador,
Então nós devemos nos fazer essa pergunta: Ele é o nosso Salvador? Ele é o nosso Rei? Nós devemos refletir sobre isso e colocar a nossa situação diante de Deus e rogar pela sua salvação. Ou se nós já somos convertidos, nós devemos agradecer por isso, né? E conheça a verdade, receba o seu amor. Nós temos que o pastor chamará o seu rebanho. Se há um arrebatamento, ele precisa acontecer antes dessas coisas. E a pergunta é: nós estamos preparados para encontrar o Senhor agora? Se o arrebatamento fosse agora, né? Nesse instante seguinte, antes da gente terminar essa mensagem, nós diríamos agora: vem, Senhor Jesus, né? Jesus, pastor e rei, né? Então ele estabelecerá seu reino de paz, né? Ele fará isso contra tudo e contra todos que se coloquem em oposição a ele. Ele reinará sobre o seu povo com uma justiça que é eterna. E vamos terminar aqui com a imagem do arrebatamento, mas também tendo em mente que aquela é a imagem da vinda do Senhor em glória e em pavor, né? Que Deus abençoe-nos, em nome de Jesus nós oramos. Senhor, abençoa a tua igreja. Nós queremos pedir que o Senhor nos coloque em situação de tranquilidade, de certeza, mas também numa condição de prática em relação a isso que nós vemos aqui. Que nós não deixemos perder o valor da verdade, que nós coloquemos a tua palavra como referencial, que nós distingamos entre a verdade e a mentira em todas as coisas, não só nas coisas relacionadas à tua palavra, mas no dia a dia da nossa vida, né? nas confusões que se colocam, porque nós vimos nesse texto que trata-se de um mistério da injustiça, né? Que é, por assim dizer, as sombras daquele reino anticristão que nós vimos que está no futuro, quando nós não estamos mais presentes aqui, mas elas já se colocam sobre nós e trazem sim sofrimentos para nós, para o teu povo hoje, né? Essa atuação maligna nas coisas desse mundo. Então nós pedimos que o Senhor nos guarde disso e que o Senhor, na tua misericórdia, na tua graça, nos livre e nos dá tempos de refrigério. Especialmente nós falamos sobre o nosso país aqui, que o Senhor nos coloque paz para o nosso povo e afaste os maus e permita, Senhor, que o teu povo ainda tenha um refrigério. É claro, tudo dentro do teu plano que é perfeito, né? Abençoa a nossa igreja, abençoe todos nós e nos dê uma boa semana. Nós pedimos em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.